Julgue o próximo item relativo a conceitos de metadados de arquivos. A função do metadado de arquivo é descrever o destino final do arquivo, definido pelo emissor da mensagem e proprietário do arquivo, certo ou errado. E aí, pessoal, o que são metadados de arquivos? Acompanha comigo. Quando a gente fala de metadados de arquivos, nós podemos imaginar que os metadados são dados sobre os outros dados. Isto é, nós usamos metadados para descrever do que se trata aquele dado, do que se trata, por exemplo, aquele arquivo. Eles facilitam o entendimento e a utilidade das informações dos dados. É muito importante pegar um exemplo mais prático. Vamos pegar, por exemplo, o Word. Exemplo de metadados encapsulados em um arquivo do Word. As informações, por exemplo, do autor do documento. O autor do documento é Rodrigo. O que é esse Rodrigo para aquele documento do Word? São metadados. Por quê? Porque são dados sobre aquele arquivo. Porque o arquivo em si tinha lá o trabalho X que eu entreguei, certo? O documento que eu redigi e digitei. Esses são os dados. Mas a informação do autor do documento é dados sobre os dados. É os dados que indicam, por exemplo, qual é o autor daquele documento. Isso é um metadado. A data e hora da criação daquele documento, metadado. A data da última modificação daquele documento, metadados. Então são os dados que descrevem os outros dados, né? Até eu trouxe aqui uma parte bem prática para vocês. Observa, metadados do arquivo do Word ali, ó, o tamanho do arquivo, a quantidade de páginas desse arquivo, a quantidade de palavras desse arquivo, tudo isso é metadados, porque eles estão descrevendo esse arquivo, né? Tempo total de edição desse arquivo, 20 minutos, é metadados. O título, metadado. A data da última modificação, a data em que esse arquivo foi criado, tudo isso são metadados. Por quê? Porque são dados que descrevem esse arquivo do Word. Portanto, são dados sobre os dados. Entendido o que são metadados? Então, voltando na questão, a questão dizia, a função do metadado de arquivo é descrever o destino final do arquivo definido pelo emissor da mensagem e proprietário do arquivo. Errado, pessoal. Não é função do metadado de arquivo dizer qual é o destino final do arquivo. Não. A função do metadado de arquivo é descrever aquele arquivo. É funcionar como as informações sobre aquele arquivo, como a data da última modificação, a data de criação, qual foi o autor daquele documento. Tudo isso são metadados. Mas não descrever qual é o destino final desse arquivo. Não, isso não é metadado. Portanto, vamos marcar como errado essa questão, porque ela dá uma função que não é a função dos metadados.